Mano, seja bem-vindo ao Devit, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje o assunto é bem sério, tá? Bem complexo, inclusive. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Primeiro, falando sobre os aumentos dos tênis e todos os valores dos tênis que vão aumentar. E segundo, a gente vai ter uma breve explicação aqui dos motivos pelo qual isso aconteceu, beleza? Então eu sugiro que você fique o vídeo inteiro, tá? Esse vídeo eu tô trazendo porque eu postei no meu Instagram, inclusive essa foto aqui, colocando alguns valores dos aumentos e tal. E tipo assim, mano, foi muita repercussão. Tiveram mais de 1.500 compartilhamentos, tá ligado? Então a quantidade de respostas, mano, realmente foi pra todos os lados essa postagem. Então eu decidi trazer um vídeo mais detalhado e explicar um pouquinho mais sobre cada um dos valores e os motivos pelo qual. Dito isso, então, vamos a esse vídeo que tá bem legal. Mais uma vez eu falei como se tivesse uma introdução agora e não teve, tá? Seguinte, pra que eu chegasse a esses valores, eu conversei com muitas empresas diferentes, tá? Então, os valores que eu tô trazendo não são vozes da minha cabeça, são os valores que já estão previstos para 2022, tá? Pode sofrer pequenas alterações? Claro que pode, tanto para mais quanto para menos, porque obviamente os valores são pautados também pela alta ou baixa do dólar. Então pode ser que tenha uma pequena alteração, mas se mantiver o valor que tá agora aí abaixo de R$6, a gente vai ver esses valores que eu vou falar agora, tá? Começando pelo Air Force One, tá? O Air Force One, o básico, de uma cor, sem collab, o Essential ou o Triple White ou Triple Black, esses que tem uma cor, que são o simples, o básico, esses vão voltar a ser 699, tá? Eles tiveram um aumento grande agora em 2021, ele chegou a ser vendido por 699 por uma semana, depois ele baixou para 649 e ele vai voltar para 699, os Essentials e os de uma cor. O Elevate, ele vai subir para 749, ainda do Air Force One, tá? Os Air Force Ones React, esses vão para 899. Vocês estão vendo que tem uma variação entre os modelos, tá? E aí, então, os Air Force Ones que vão realmente chegar a R$1.000, né? Ou seja, R$999, são os Shadows e os Fontanka, que são especificamente femininos, entre aspas. Esses sim vão chegar a R$1.000, tá? É o que tá previsto. Então, esses são os valores de Force, pelo menos os principais. E, obviamente, pode alterar se é uma collab, se é algum projeto especial. Agora, a média de valores, os valores que vão ser praticados a partir de agora, são esses aí que eu falei. E a partir de agora não é necessariamente do momento que eu postar o vídeo, vão entrando aos poucos. As próximas semanas ou os próximos meses a gente vai ver essas alterações sendo de fato incorporadas nos novos valores, até porque a gente está falando dos novos modelos que vão chegar e provavelmente não altere os que já estão no estoque, salvo uma coisa ou outra, tá? Agora falando de Air Jordan 1 Mid, Air Jordan 1 Mid vai passar a custar entre R$899 e R$1.099. Esse mesmo valor vai ser praticado nos Air Jordan 1 Low, entre R$899 e R$1.099. Mesma coisa, isso depende do projeto, se ele é especial, se ele não é. E mais uma vez, pode ser que tenha alguma alteração aí no passar do tempo que possa aumentar ou diminuir o valor, tá? Agora, o que está decidido neste momento são esses valores que vão ser praticados. Agora vamos ao Air Jordan 1 High. Os Air Jordan 1 High OG, eles vão ser vendidos por R$1.299 e, se eu não me engano, os últimos já estão sendo praticados esses valores. Não tenho certeza absoluta, mas acho que os Air Jordan 1 High já estão sendo praticados por R$1.299. Ou seja, esses não vão sofrer mais alteração, eles já chegaram no topo. Mas tem mais Air Jordan 1, os retrôs e algumas das silhuetas que também vão fazer parte de colaboração ou projeto especial, eles vão entre R$1.299 e R$1.499. Inclusive esse foi o valor que eu postei lá, falando que o Air Jordan 1 vai chegar até R$1.499 e realmente vai. Então muitos dos Air Jordan 1 que a gente vai ver a partir de agora realmente vão estar entre R$1.299 e R$1.499. Air Jordan 3, Air Jordan 4 e Air Jordan 5, esses também vão ter um valor bem alto. Eles já estão cogitados ali até R$1.499. Mesma coisa do que eu tô falando aqui, tá? Alguns modelos pode ser que seja R$1.299, outros R$1.399, mas a maioria vai vir R$1.499. Por exemplo, no dia que eu tô gravando aqui agora, no sábado, dropou o Red Thunder, que é o Jordan 4, por R$1.399. Ou seja, ele já tá entre essa faixa, tá? Pode ser que alguns que virão no futuro aumente mais R$100 e venha R$1.499. Agora vamos aos mais caros, tá? O Air Jordan 11, 12 e 13, esses virão até R$1.799. Esse realmente é o topo dos valores do Air Jordan agora, tá? Mais uma vez, salvo, obviamente, se tiverem colaborações que também podem, de repente, sofrer alterações de valores por conta de materiais especiais, pela limitação, etc. Mas esses são os valores que serão praticados. Lembrando
que o 11, 12 e 13 também podem ser vendidos por R$ 1.599, R$ 1.699 e R$ 1.799. Então, alguns vão ter essas variações entre as silhuetas e as cores, mas vamos esperar que alguns modelos virão até R$ 1.799. Falando de Air Max 97, modelos virão até também R$ 1.299. E esse também sofre muitas alterações de modelos. Alguns são especiais, outros não. Modelos que têm diversos tipos de materiais diferentes e esses também poderão ter mais baratos, R$ 999, R$ 899, mas vai ver um teto até R$ 1.299. Então vai ser comum abrirmos o site da Nike, colocar Air Max 97 e vermos alguns modelos também chegarão até R$ 1.299. O mesmo vai acontecer com o Air Max 90, que o teto dele vai ser R$ 999, ou seja, 1.000. Não é que todos os modelos vão chegar neste valor, mas alguns poderão chegar até R$ 1.000. Então a maioria dos Air Max 90 e todos os outros que eu falei, eles vão estar oscilando um pouquinho abaixo desse valor. Então a gente vai ver 700, 800, 900 e R$ 1.000 dos Air Max 90 também, beleza? Indo para Adidas agora. A Adidas já vai sofrer, se já não sofreu e eu não olhei, o Superstar, o valor normal praticado dele era R$ 399 agora em 2021. Agora em 2022 ele vai ser praticado por R$ 449, ou seja, ele vai aumentar R$ 50, né? Um pouco mais de 10%, 12% a gente está falando do aumento do Superstar. E também pode ser que sofra mais alguma alteração daqui para frente, mas ele já vai entrar. Se já não entrou os R$ 50, ele vai entrar agora também nas próximas semanas, esses R$ 50 a mais no Superstar. Lembrando, mais uma vez, tudo que eu já falei aqui, alguns podem ser mais caros dependendo dos materiais. E obviamente a Adidas também sempre traz bastante promoção, então você vai ver bastante Superstar abaixo de 450 também. Mas o lançamento dele, o mínimo dele vai ser 450, tá? Outro modelo que eu trago um destaque também da Adidas é o NMD. O NMD a gente vai ver também média ali R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.200. Lembrando que o NMD ele custava 899, depois ele subiu para 999 e agora ele sofreu um impacto grande aí de até 20%, né? Subindo aí para R$ 1.200 algumas das cores. Então também mesma coisa, a gente vai abrir, vai ver abaixo? Vai ver 1.100, a gente vai ver às vezes até R$ 1.000. Mas o valor que vai começar a ser praticado de NMD a partir de agora também vai ser 1.200. E falando de NMD, a gente já liga também na linha Boost e os modelos que virão os Originals, né, que vem Boost, eu não tô falando da linha de Running, eu tô falando da linha Originals. Então pense, todos os modelos que são do Trevo, que tem Boost embaixo, a gente vai ver entre R$ 849 e R$ 1.000, tá? Então a gente tem no topo ali o NMD, a gente vai falar de Easy ainda, claro, mas no topo o NMD, tirando a colaboração com a Easy, a gente vai ver tudo ali próximo de R$ 1.000 também, acima de 849, próximo de R$ 1.000, a maioria dos modelos Originals com Boost. Obviamente isso vai impactar também todas as outras marcas, né? New Balance, Puma e todas as outras. Eu tô falando essas duas, obviamente, primeiro porque eu tenho mais informações sobre elas e segundo porque elas são as maiores e elas vão mudar, obviamente, as outras também. Algumas estratégias foram feitas, por exemplo, com a New Balance, né? Que trouxe o modelo 327, por exemplo, a R$ 599 no lançamento, quem é que lembra? E aí depois ela baixou para 499. E isso aconteceu por uma prática de mercado que foi trazer a produção para o Brasil, fazendo com que barateasse o custo final. Por isso que baixou o valor. Não é que baixou o valor e continua o mesmo produto. Não é mais o produto importado. Então, os produtos importados da New Balance e das outras marcas, com certeza absoluta, vão também ter impacto no final, o valor mais alto. É óbvio. Algumas das marcas, obviamente, estão tomando essa precaução, vamos dizer assim, né? Tomando essa atitude de trazer a fabricação para o Brasil. Isso vai fazer com que ou se mantenha o valor ou de alguma forma consiga baixar o valor. A gente vai explicar o porquê já. Antes, só pra gente não puxar sobre os motivos pelo qual subiu os valores, eu quero falar do Easy, tá? A Easy, normalmente, as players, né, as lojas que vendem Easy, elas não têm a tabela anual ou semestral do que vai lançar, assim como todas as outras marcas fazem. A Easy, ela tem uma grade muito curta do que já tá previsto. Então, as pessoas só sabem o que vão vender, tipo, a semana que vem, tá ligado? Você não fica sabendo com antecedência quais são os modelos, o que você vai vender, qual é o valor. Não tem. A Easy é muito em cima da hora que os retailers ficam sabendo. Sendo assim, ainda não sofreu alteração. Porém, até fiz uma previsão no meu Instagram, que foi esse post que eu fiz aqui, falando os possíveis valores que poderão ser alterados agora em 2022 na linha
Easy. Os valores que eu coloquei então era que o Easy 500 chegaria até R$ 1.700, que o Easy 700 chegaria até R$ 2.000 e o Easy 350 V2 até R$ 1.700. Isso é um palpite meu, tá? Isso a gente não tem a confirmação exata. Baseado em cálculos, em estratégias, em como que funcionam as marcas, eu cheguei nesses valores, tá? Obviamente, pode ser que seja praticado esses valores em 2022, nos próximos meses? Pode ser exatamente esses valores, mas pode ser que oscile entre esses valores, então pode ser que seja um pouquinho mais abaixo ou um pouquinho mais acima, mas que vai aumentar, obviamente vai aumentar. Então a gente pode esperar, por exemplo, o Easy 350 V2 ali acima de 1.400, acima de R$ 1.500, porque toda a carga tributária, todos os impostos, né, todo o aumento do dólar vai fazer com que ele sofra esse impacto, a menos que o lucro desse modelo fosse muito alto, que era, obviamente, que não sofreu a mudança até agora. Ele conseguiu se manter estável, entre aspas, né, ele subiu um pouquinho em algum período, R$100 ali, mas nada que acompanhasse o mercado. Então isso é a prova de que o lucro do Easy era muito alto e não precisava ser alterado naquele momento. Mas agora, com certeza vai dar uma enxugada, não tem mais como manter esse valor, então obviamente vai aumentar o valor, beleza? Dito tudo isso a respeito dos modelos que vão aumentar e tal, e obviamente esses modelos são os principais, por isso que eu tô trazendo aqui, mas os valores vão ser alterados na sua grande maioria dos modelos, então essa diferença de valores a gente pode trazer também para todos os outros modelos. A gente está vendo ali uma média de alteração entre 20% e até 40% dos modelos. Então a gente pode esperar que todos os modelos dentro das marcas alterem esses valores também, tá? Agora, o que pode segurar o valor desses modelos mais abaixo, que não são tão hypados, é justamente esta palavra, o hype. Obviamente, os modelos que estão sofrendo maior alteração são os modelos que têm mais hype. Então, se eles têm mais procura e o momento tá ruim, né, para lucrar com a venda dos tênis, eles vão aumentar, obviamente, os que têm mais procura. Então, isso também tá ligado ao hype. Se não tivesse hype o modelo X, ele também não iria alterar tanto. Então, obviamente, está alterando mais os modelos que tem mais hype. Então, se tem mais procura, é oferta e demanda. Se tem mais procura, vai ser mais caro. Se tem menos procura, vai ser mais barato para que possa vender. Então, basicamente é isso. As alterações foram feitas. Agora eu vou falar por quais motivos a gente vai entender por que é mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos e por que está sendo alterado tanto estes valores aqui no Brasil, beleza? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a diferença da carga tributária, de quanto que a gente paga de imposto no Brasil e nos Estados Unidos. É normal a gente ouvir falar, o imposto é muito maior no Brasil, mas às vezes a gente não tem noção do quanto que é. Então é interessante você ficar, não sai desse vídeo, é interessante você ficar para quando alguém te falar, por que é mais caro? Você não se limitar, os impostos aqui é mais caro ou o dólar é mais caro e pronto. Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Eu não sou professor, obviamente, de contabilidade, não fiz faculdade e por isso eu vou trazer um assunto mais leigo, um leigo aprofundado um pouquinho. Eu vou trazer aqui, obviamente, que eu pesquisei a respeito, tudo que envolve o universo aí tributário dos Estados Unidos e do Brasil, mas de uma forma mais superficial, claro, porque eu não sou técnico nisso, beleza? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm 4 impostos, tá? 2 deles são ligados à renda, tributo sobre renda, um deles é ligado ao consumo e o outro sobre patrimônio. Então, nesses 4, na verdade, o primeiro é praticamente um imposto de renda. Praticamente não, é o imposto de renda. Todos os brasileiros pagamos imposto de renda, certo? Chega lá no final do ano, a gente tem que declarar nosso patrimônio e pagar o imposto de renda, certo? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Lá varia também entre 10% e 37%, isso depende de quanto você lucrou. Isso serve para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Esse imposto de renda deles é um imposto de renda federal. Eles pagam este valor entre 10% e 37% do lucro para o governo federal, ou seja, para o presidente, a grosso modo, tá ligado? O presidente recebe. Ao mesmo tempo, existe o mesmo imposto, só que de forma estadual. Então, eles vão pagar, entre aspas, como se fosse pro governador. Trazendo pro lado do Brasil assim, é como se fosse pagar pro governo do estado, né, que é agora o governador, e o primeiro pro governo federal, que seria pro presidente. Deu para entender? Então, são os 2 impostos de renda. Isso tem a ver com quanto você lucrou. Então, o imposto federal é entre 10% e 37% e o estadual é entre 4% e 10%. Aí tem a ver com qual é o estado, tá? Os tributos dos Estados Unidos, eles estão muito ligados a qual é o estado, ao condado, a cidade e tal. E aí cada um deles cobra um valor, por isso que fica entre 4% e 10% quando se trata do imposto de renda estadual, tá? E alguns estados nem cobram, tá? Então esses 2 impostos, eles estão ligados ao quanto você lucrou. Quanto você lucrou no ano? Você lucrou isso aqui no ano? Então você paga entre 10% e 37%. Se a gente trouxer as grandes marcas, obviamente, elas vão pagar 37%. Lembrando que também cada uma das marcas tem os acordos fiscais também, né? Então, às vezes tem algum desconto por milhares de motivos diferentes, por caridade, por acordo comercial, enfim, por N motivos pode ser que diminua, mas vamos trabalhar com 37%.
10% de imposto federal, mais 10% de imposto estadual, beleza? Aí vem uma grande diferença, por enquanto eu tô falando dos impostos dos Estados Unidos, tá? E aí é uma grande diferença em relação ao Brasil. Lá nos Estados Unidos tem um imposto sobre venda, que é como se fosse o ICMS, e eu já vou explicar também o que é ICMS, tá? O imposto sobre a venda não é a marca ou a produtora, ou seja lá, quem tá vendendo o produto para você paga. Quem paga é você na hora de comprar. Esse valor também varia entre estados. Então, você vai normalmente, sei lá, Orlando lá, né? Você vai na Flórida lá, vai ser 7% normalmente. Você vai em Nova York, acho que é 8%, se eu não me engano. Então, cada lugar é cobrado uma taxa diferente. E essa taxa também é entre 4% e 10%. Mas os locais mais turísticos, vamos dizer assim, onde o comércio é muito aquecido, vai variar ali entre 7%, é o normal, tá? A média vai ser 7%. E esse imposto, como eu falei, não é a marca que paga. Quem paga é você, consumidor, né? Nem a loja. Você vai lá na loja e tá dizendo lá que o tênis custa R$100, vamos supor, já convertendo, tá? Ele custa R$100. Na hora de você pagar, você vai pagar R$107. Então você olhou lá na etiqueta, lá em qualquer coisa que você for comprar nos Estados Unidos, tá? Qualquer coisa, desde um refrigerante a um tênis. Você vai lá, você olhou o valor que tá na etiqueta, custa $1. Você vai pagar $1,07 no caixa, porque tá pagando ali 7% de imposto, beleza? Então é isso que você tem que ter em mente. Quando você paga produto, quando você fala de lucro sobre venda, é esse 7% que a gente vai pagar, e quem paga é o consumidor pro governo. Quem intermedia é a loja final, ela que recebe e repassa pro governo. Essa é a função da loja, repassar a parte do governo para ele. Basicamente é isso. Então, sobre imposto sobre produto, de fato, final, é só esse, como se fosse ICMS aqui no Brasil. E o último imposto dos Estados Unidos é a contribuição predial, que isso pode também acalhar a alterar um pouquinho o valor, já que o local onde você está trabalhando, ele vai ter que pagar um imposto também. É como se fosse o IPTU aqui no Brasil, tá? Eu não vou trazer para o cálculo o IPTU, porque, cara, ele não está ligado diretamente ao valor do produto, e também é basicamente a mesma coisa aqui no Brasil. A diferença é que lá realmente é tudo muito às claras. Lá, por exemplo, também oscila entre os estados, tá? Mas se a gente fosse na Flórida aí, que eu tô trazendo aqui como exemplo, lá seria 0,9%, ou seja, menos de 1% do valor do imóvel você paga por ano. Então, todo ano tem que pagar praticamente 1% do valor do seu imóvel para o governo estadual, tá? Isso acontece no Brasil, mas o valor que é cobrado de IPTU, ele é muito aleatório. Cada lugar é cobrado um valor, alguns lugares não são cobrados, enfim. Então, IPTU aqui no Brasil é um pouco mais confuso. Aliás, tudo aqui no Brasil é um pouco mais confuso, a gente vai entender agora. Vocês entenderam que são dois impostos, né, que são ligados à sua renda, né, que são os dois impostos de renda. Aí tem o do consumo, né, que é quando você compra, e tem o terceiro, que é do prédio onde você trabalha. Basicamente é isso, tá? Eu não tô falando de impostos trabalhistas aqui, eu tô falando só de consumo de tênis e de roupas e etc do nosso universo. Agora eu vou trazer quais são os impostos do Brasil. Para vocês terem uma ideia, no Brasil é no mínimo 5 impostos colocados, e isso sem contar a parte de importação, toda a taxa portuária e etc. Vamos lá, no Brasil, os tributos federais, que são aqueles, como eu falei de exemplo lá, como se você estivesse pagando pro presidente, né? Como se você estivesse pagando pro governo federal mesmo, são 4. E esses são o imposto de renda para pessoa jurídica, que é o mesmo, igualzinho, a mesma coisa do que eu acabei de falar do imposto de renda do americano, que aqui também gira em torno de 10%, lá entre 10% e 37%, mas você vai entender por quê. Aí vem o IPI, que esse é uma carga tributária altíssima, que é de 35%. O IPI é imposto sobre produto industrializado, então tudo que é industrializado paga imposto. Cada um dos produtos que são produzidos tem um imposto diferente, beleza? Então, é carro, é X, celular é outro. Cada um dos produtos industrializados, eles têm uma taxa diferente de imposto, tá? E aí, cada ano ele altera. Cada ano sai uma lei dizendo uma alteração. Por exemplo, aquecer a economia, os caras zeram a taxa de IPI ou diminuem bastante a taxa de IPI para aquecer um mercado. Então, essa taxa de IPI, ela altera muito em várias vezes, beleza? Então, a média aqui que eu vou colocar é 35%, que é basicamente o mesmo valor do imposto de renda dos americanos. Aí vem o PIS, que é a contribuição do Programa de Integração Social. O custo, né, a taxa que você paga, a porcentagem que você paga é 1,65% sobre o produto. Aí vem o COFINS, que é a contribuição social sobre o faturamento de empresas, que esse é de 6,5%. Isso foram 4 dos impostos federais. Agora tem o imposto estadual, que é pro estado, você paga pro governo, não é mais pro presidente, agora é pro governador, entendeu? Esse então é o ICMS, que é o imposto de circulação de mercadoria e serviço. Esse altera entre 7% e 12%, dependendo também do estado. E aí tem o imposto do município, que é, você paga pra prefeitura, vamos dizer assim, você paga pro prefeito, tá? Que é o ISS, que é o imposto
imposto sobre serviço que gira entre 2% e 5% também, dependendo do local que você tá. Então, foram 4 federais, 2 estaduais e 1 municipal. Foram 7 impostos que são atribuídos ao produto no momento final. Agora vai ser a parte que você vai entender, que eu vou fazer um cálculo. Antes de mostrar na prática, vou trazer 2 exemplos na prática, como que seria nos Estados Unidos, como seria no Brasil, o tênis custando o mesmo valor, e quanto que é uma carga tributária americana e quanto é que é a carga tributária no Brasil. Só que eu quero deixar claro mais uma vez, se não ficou claro, você que é contador, você que trabalha com isso, não me entenda mal, eu tô trazendo de uma forma leiga um assunto do qual eu não domino, que eu tô tentando de alguma forma explicar os motivos pelo qual aumentam, beleza? Se você tem capacidade, competência para fazer algo melhor do que eu, sinta-se à vontade para fazer. Vou ter o maior prazer, inclusive, de compartilhar se você fizer alguma coisa mais detalhada e mais clara também de tudo que eu tô falando aqui, porque mais uma vez, eu não tenho competência suficiente para ser melhor do que isso e de repente eu posso ter cometido algum deslize aqui porque eu não sou profissional da área. Agora, só para que você entenda uma parte aqui em relação aos tributos no Brasil, tá? Tudo que eu falei aqui, primeiro que a gente tem uma carga tributária maior, mais impostos e o imposto no final vai ser mais caro do que nos Estados Unidos. E segundo, que um exemplo claro aqui é que é o seguinte, vou até trazer um exemplo que é bem claro o quanto que pra gente ainda é pior ainda, que não é só esses tributos, é o quanto ele é cobrado em cada uma das etapas de produção. Só pra você ter uma ideia, se você é um produtor de ovelha, eu sou um pastor de ovelha aqui e eu vendo lã, beleza? Aqui no Brasil, se você é o pastor de ovelha ali, o produtor de ovelha que vai vender lã, quando você tirou a lã da ovelha, tal, fez todo o processo e vendeu pra alguém que fabrica linha, por exemplo, fabrica cordão de lã, você vai emitir nota, pagar todos os impostos municipais, estaduais e federais, tá? Nos Estados Unidos, não. O produtor de lã, ele vai vender para o produtor de linha e lá vai ser abatido, por exemplo, os 7 ou 10% daquele imposto que eu falei, que quando você compra, você tem que pagar no caixa. Lá eles não precisam, o governo emite uma isenção desses 10%. Não é cobrado. Aqui no Brasil vai ser cobrado, ele fez uma venda, então o governo ganha, beleza? O governo ganhou vendendo a lã pro produtor de linha, beleza? Aqui não. Zero custo. O produtor de linha pegou a lã, produziu a linha e aí vai vender para uma fabricante de meia, tá bom? Quando for no Brasil, mesma coisa, ele vai pagar todos os impostos municipais, estaduais e federais. Lá nos Estados Unidos, ele não vai pagar, vai ser abatido porque eles vão emitir lá aquele documento do governo e isentando o imposto porque este que não é o vendedor para o consumidor final, beleza? Então, fez a lã, vendeu para produção de linha, pagou imposto no Brasil, lá não. O produtor de linha vendeu para o fabricante de meia, de camiseta, pagou imposto no Brasil, nos Estados Unidos. O fabricante de camiseta fabricou lá a camiseta, vendeu para a loja, certo? E aí tá lá para você comprar. No Brasil, pagou imposto até chegar até a loja. Nos Estados Unidos, não pagou. Aí chegou então, fomos lá e compramos. A gente vai pagar o imposto de novo. Quando a gente pega a notinha amarelinha lá, você vai ver todos os impostos são cobrados por você adquirir aquele produto. Aí sim, lá nos Estados Unidos vem o primeiro imposto que vai ser pago então, que é aquele 7 a 10%. E aqui no Brasil é um valor mais alto e são 3 ou 4 impostos que são colocados na nota fiscal. Então, deu para entender que todos os processos até chegar também no consumidor, a gente vai pagando imposto, enquanto lá nos Estados Unidos você paga imposto sobre aquele produto uma vez só. Então, isso também barateia. Outra coisa é sobre a importação. A importação no Brasil é muito cara por conta das taxas de importação, das taxas portuárias, né, de todo o transporte, todo esse custo é muito alto. E como o papo tá ficando chato, eu vou chegar no exemplo aqui para que fique claro mais ainda, se a gente não deu para entender ainda, mais ainda o quanto, por exemplo, superficialmente cobrariam, tá? O quanto seria pago de imposto em cima de um tênis nos Estados Unidos e quanto seria pago de imposto no Brasil. Se a gente pegasse aqui o exemplo de um tênis que custasse R$100, tá? A gente converte lá a moeda, que já é um problema, né? Porque se a gente tá falando de produto importado, o dólar impacta diretamente, mas vamos supor que os dois países estão vendendo por R$100 o mesmo tênis, beleza? Convertendo aí, que é um dos motivos que eu não vou nem falar, porque como o vídeo já tá ficando comprido, eu tenho medo de vocês nem ficarem em relação ao dólar, mas o dólar obviamente impacta. Se você está trazendo um produto importado, se em 2017 você pagava R$3,30 no dólar e agora está pagando quase R$6, obviamente está pagando o dobro quando você está comprando de uma marca internacional. Então isso é mais do que óbvio. Eu estou falando mais da carga tributária mesmo, dos impostos, mas o dólar obviamente impacta direto também. Isso faz com que a gente tenha que pagar mais caro. Se agora o dólar está mais alto do que a história, qualquer dia da história, né? Se o dólar nunca foi tão alto quanto agora, obviamente os produtos importados também vão ser mais
caro do que nunca na história. Então isso é óbvio, a gente não tem nem que discutir. Se o dólar tá alto, obviamente, se a gente compra um produto importado, esse produto vai ser mais alto. E é óbvio, é claro, é nítido. E o dólar praticamente dobrou nos últimos 5 anos. Como eu acabei de falar, em 2017 o dólar estava 3,30 ali, oscilando entre 3,30. Agora, em 2022, o dólar tá chegando a R$6, tem oscilado bastante. Ele tá ali quase o dobro do valor. Então, obviamente, se a gente pegar os produtos de 2017 e agora, só pelo valor do dólar, um produto importado deveria estar quase o dobro do valor. E é isso que está acontecendo também, beleza? Agora sim, vamos aos valores. Se eu pegar 2 tênis e que os dois sejam R$100 nos 2 países, convertendo, etc, BBB, no Brasil, então, a gente vai pagar os 10% do IRPJ, vamos pagar 35% do IPI. Eu já falei que pode alterar, pode ser, cara, pode ser que mude, enfim, pode ser que zere, isente ele, mas 35% é uma média. 1,5% do PIS, 7,5% do COFINS, 10% do ICMS e 5% do ISS. Eu tô trazendo aqui os valores mais baixos, tá? As porcentagens mais baixas, enquanto eu vou trazer o dos Estados Unidos os mais altos. Então, se o tênis aqui no Brasil custa R$100 lá na hora de você comprar na prateleira, você vai chegar lá e comprar um tênis de R$100, dos R$100, 59,25 é só de imposto. A gente tá falando de quase 60% é só imposto, beleza? Aí digamos que o tênis tenha custado R$20 para produzir. A gente tá falando que sobrou de lucro, entre aspas, R$20,30. Só que ainda tem, mano, todo o custo operacional do vendedor, de quem transportou, de, né, todos os custos empregatícios e de transporte, etc, né, da gasolina, do pedágio do cara que tava transportando, enfim, do estoque da loja, do aluguel do espaço onde você tá comprando, dos R$20 que ele tinha de lucro em cima de um produto de 100, esse custo ainda vai cair pelo menos uns 40%. A gente não tá falando que um tênis de R$100, no final das contas, quem está vendendo ele, então o lucro ali, a gente tá falando de R$12 praticamente, fazendo conta na caneta aqui rapidamente. Então, quando você vende um tênis de R$100, a quantidade de impostos, de custos, empregatícios, etc., gastos operacionais, o lucro disso é 10, 12% e olhe lá ainda, entendeu? Então, isso aqui no Brasil. Agora, se a gente pegar esse mesmo exemplo e trazer para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai cobrar lá, então, o 35% e ainda sobre os bens, ainda não é nem sobre o consumo, tá? Então, 35% sobre o imposto que eu falei, que é federal, tem os 10% sobre o imposto estadual. O produto chegou lá a R$100, primeiro que você não vai pagar 100, você vai pagar R$107, né? Estando na Flórida, por exemplo, como eu acabei de falar. Estando na Flórida, você vai pagar R$107. Do 107, 100 vai ficar ali na loja. Do 100, 37% vai ser imposto federal, 10% do imposto estadual. Então, R$47 vai ficar para o governo, R$20 para produzir. Aí, então, deduzir aqueles gastos que a gente falou sobre transporte, sobre funcionários, etc. E aí, olha o lucro, a diferença do lucro. Dá para ver a diferença, o quanto é absurdo, se rende muito mais vender lá do que aqui. Para que isso seja suprido, obviamente, quem paga somos nós consumidores. Então, se a marca lucra nos Estados Unidos R$40 com a venda de um tênis de 100, aqui no Brasil ele quer no mínimo, né, lucrar um pouquinho mais do que 12. Então ele faz com que suba o valor para suprir toda essa carga tributária, para subir todas as taxas, impostos que é colocado aqui no nosso país. Então, às vezes a gente chega lá, e eu não tô para puxar saco de ninguém não, hein, nem de governo, nem de marca, nem de nada. Eu tô tentando trazer uma realidade atual do nosso país. Então, para que a marca tenha lucro, para que as empresas tenham lucro, que cresçam saudável, para que se sustente todo o ecossistema de lojas, de marca, ele precisa ter um lucro maior. Senão, obviamente, não vai atender o nosso país. E para que isso aconteça, os produtos aumentam. Se você não está gostando, assim como eu, que os produtos aumentem, se a gente tem que reclamar, é com nossos representantes municipais, estaduais e federais. Você quer que essas coisas mudem? Cobre, por exemplo, os vereadores da sua cidade. Cobre, por exemplo, os deputados estaduais da sua cidade. Cobre os deputados federais do nosso país. Então, em quem a gente vota? Ó, eu quero que você abaixe o imposto. Eu quero que você faça isso. Para isso, eu vou votar em você. A gente, como consumidor, como morador, a gente tem que cobrar nossos políticos, tá ligado? E se você não cobrar os políticos, acontece isso. Os caras vão lucrando cada vez mais. Eles fazem o que quiserem com o dinheiro some, a gente paga de novo. E o dinheiro some, a gente paga de novo. Então, você quer cobrar alguém? Infelizmente, a gente não tem que cobrar. Vai bater lá em Oregon lá e falar, ó, vamos baixar o valor lá dos produtos da Nike lá no Brasil que não tá dando. Porque não é, tá errado. A gente não tem que
cobrar os caras. Mais uma vez, não tô aqui pra puxar saco de ninguém, não. Não tô pra puxar saco da Nike, não tô pra puxar saco da Adidas, não tô puxando saco da New Balance. Eu tô aqui pra entender o nosso cenário atual. E o nosso cenário atual é esse: carga tributária alta, taxas portuárias altas, dólar alto, e não tem como manter o produto no valor baixo, a menos que os caras paguem pra gente ficar com os tênis. Tô feliz com essa situação? Óbvio que não. 2022 tá aí. Vamos votar com consciência. Quer que mude? Fala pros seus candidatos que você quer que mude, que baixe impostos, que consiga de alguma forma baixar o valor do dólar, que faça algumas políticas internacionais para que a gente consiga exportar e importar dentro de cada uma das medidas para que a gente possa ter o dólar mais baixo e consecutivamente ter os produtos mais baixos. É isso, chega quase a ser uma forma de eu me expressar aqui, expor para fora tudo que eu tava pensando em relação a tudo que tem alterado aqui no nosso país. Como eu falei, talvez o vídeo tenha ficado chato, espero que não, espero que tenha dado para tirar algumas coisas daqui, porque realmente é sobre, mano, a gente tá pagando alto pra cacete e quem sempre se ferra somos nós. A gente que é apaixonado, que quer ter os bagulho, não consegue porque o bagulho tá louco, mano. E uns lucram, outros furtam, outros fazem o que querem, fazem festa, e a gente tá aqui se ferrando, trabalhando pra caramba pra poder ter uma coisa ou outra. E tudo que eu falei, obviamente, gente, não é só relacionado a tênis, é relacionado a tudo, mano, ao que você consome diariamente. Seja um carro, seja comida, seja lá o que for. Tudo isso tá ligado diretamente. Então, não sobe só o tênis, sobe o arroz, tá ligado? Sobe o feijão, sobe os bens de consumo que a gente precisa pra sobreviver, tá ligado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, assim como eu gostei, assim como eu desabafei e tô me sentindo bem por causa disso. Espero que eu consiga dar minha opinião a respeito disso. Vamos pelo menos aqui de alguma forma tentar entender e tentar de alguma forma mudar, né, por nós mesmos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí que deu trabalho, moleque. Eu falei com muita gente, tá? Como eu falei com comerciantes, falei com marca, falei com tudo pra chegar até esse resultado. Posso ter cometido falhas? Obviamente, eu sou humano, não sou técnico o suficiente pra saber sobre tudo isso. Falei 3 vezes, espero que tenha dado pra entender. Até o próximo vídeo. Devite, é nóis. Falou!